Boa noite, querido irmão, querida irmã. Chegaste até aqui carregando o peso de mais um dia vivido com esforço, com fé, com tantas batalhas que só Deus conhece em sua totalidade. Esta noite, preparamos juntos uma oração muito especial, inspirada em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, uma das passagens mais consoladoras de toda a Escritura Sagrada. Paulo nos convida a não sermos ansiosos por coisa alguma, mas a levar tudo a Deus em oração, com ações de graças, e a promessa é poderosa. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Talvez tua mente ainda esteja acelerada agora, repleta de preocupações, memórias do dia, planos para amanhã, medos que não disseste em voz alta para ninguém ao teu redor. Mas esta é a hora de confiar. Esta é a hora de soltar. Esta é a hora de descansar em Deus. Como estrelas que só surgem quando a escuridão chega, a paz de Deus se revela justamente nos momentos em que o mundo ao nosso redor finalmente silencia e para. Fica até o final desta oração e permite que o Senhor guarde tua mente esta noite com o cuidado de um pai que nunca cochila, que nunca descansa de te amar e te proteger. Escreve nos comentários a frase "Deus guarda minha mente" e une-te a nós nesta oração vespertina, porque juntos podemos entregar nossas preocupações a Deus e descansar em paz. Oremos. Senhor, chegamos diante de Ti neste fim de dia com corações abertos e almas cansadas, mas cheios de esperança, porque sabemos que és Tu, o guardião da nossa mente e do nosso sono. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos prometeste que ao trazermos tudo em oração, a Tua paz, que excede todo o entendimento humano, viria cobrir nossos pensamentos. Recebemos essa promessa esta noite com fé, não como palavras distantes de um livro antigo, mas como a voz viva do Deus que está aqui conosco neste momento sagrado do anoitecer. Reconhecemos que a ansiedade tentou dominar nossos corações ao longo deste dia vivido e que muitos pensamentos pesados ainda circulam em nossas mentes neste instante presente. Por isso, como Paulo nos ensinou, escolhemos não ser ansiosos por coisa alguma esta noite, mas trazer tudo a Ti, cada medo, cada dúvida, cada preocupação ainda não resolvida. Terminar o dia com Deus é a decisão mais sábia que podemos tomar antes de fechar os olhos. Pai, entregamos a Ti os pensamentos que não nos deixaram em paz durante este longo dia. As conversas que ficaram sem resposta, as situações que não se resolveram como esperávamos, os planos que foram interrompidos, os sonhos que ainda parecem tão distantes de se cumprir. Tudo isso colocamos agora em Tuas mãos poderosas com a confiança de filhos amados por Ti. Liberta nossas mentes do ciclo de preocupações que roda sem parar, mesmo na hora do repouso, e substitui cada pensamento de angústia pela certeza inabalável de Teu cuidado constante. Sabemos que o Senhor nunca dorme nem cochila, como declara o Salmo 121, versículo 4, e que enquanto nossos olhos se fecham esta noite, os Teus permanecem abertos sobre nós. É nessa verdade que ancoramos nossa alma agora, nesta oração antes de dormir tão necessária, entregando ao guardião eterno tudo aquilo que nossas mãos humanas não conseguem segurar. Guardas Tu o que a nós nos é impossível guardar, e nisto está o nosso descanso verdadeiro. Protege, ó Deus, as mentes dos que esta noite se deitam carregando o peso da preocupação, dos que fecham os olhos, mas não conseguem silenciar os pensamentos que os assombram. Irmãos e irmãs que assistem a esta oração vespertina com o coração partido de cansaço, exaustos não apenas no corpo, mas na alma, após batalhas invisíveis que ninguém ao redor viu. Envolve cada um deles agora,
com o manto suave da tua presença consoladora e amorosa, como um pai que cobre os filhos adormecidos com ternura e os guarda na quietude da noite. A tua paz, descrita por Paulo como algo que excede todo entendimento, seja derramada agora sobre cada mente ansiosa, cada coração acelerado, cada espírito que ainda não encontrou repouso. Faz o que nenhuma palavra humana consegue fazer, o que nenhum remédio do mundo pode dar. Aquieta por dentro, restaura por dentro, sana por dentro com o poder do teu Espírito Santo. Sois o único capaz de transformar uma noite de tormento em noite de paz e renovação plena. Abençoa, Senhor, os que carregaram sozinhos as dores deste dia sem poder compartilhá-las, os que sorriram por fora, enquanto por dentro a tempestade rugiu sem parar e sem testemunha. Chegam agora até ti com as máscaras retiradas, com a alma exposta em tua presença santa, pedindo apenas o que somente tu podes oferecer. Paz real, profunda, permanente e verdadeira. Acolhe cada lágrima que ficou represada durante o dia e não encontrou hora de cair livremente, cada suspiro abafado, cada grito silenciado, cada dor guardada no mais fundo do coração. Nada do que vivemos escapa ao teu olhar, e nada do que sentimos é pequeno demais para ti. O mesmo Deus que sustentou Paulo nas prisões, nas tempestades e nas perseguições mais duras, é o Deus que sustenta cada vida que agora se recosta e entrega suas preocupações a Deus. Sê a paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas que vem diretamente do alto. Cobres o coração de cada irmão e irmã que clama a ti nesta oração da noite com fé sincera. Senhor, abençoa os lares onde o descanso parece difícil de encontrar nesta noite que chega. As casas onde há conflitos não resolvidos, onde palavras duras ainda ecoam entre as paredes, onde o silêncio entre pessoas que se amam pesa mais do que qualquer ruído do lado de fora. Entra tu nesses lares como somente o príncipe da paz sabe entrar, sem forçar, mas transformando, suavizando os ânimos, amolecendo os corações endurecidos pelo orgulho ou pela mágoa acumulada. Restaura as relações que este dia desgastou. Reconstrui as pontes que desentendimentos quebraram e faz com que antes de adormecerem, os que convivem sob o mesmo teto encontrem reconciliação. Porque terminar o dia com Deus inclui também terminar o dia em paz com aqueles que amamos, sem guardar rancor, sem dormir com ira, como nos ensinou o apóstolo Paulo em sua carta. A atmosfera desta noite nos nossos lares é transformada pela tua presença poderosa, ser o centro de cada família que ora, que confia e que descansa sob a tua proteção segura. Cura, ó Pai, as mentes que esta noite sofrem com o peso da culpa e do arrependimento tardio. Os que revisam mentalmente os erros cometidos, as palavras que não deveriam ter sido ditas, as escolhas que lamentam e que parecem impossíveis de desfazer ou de reparar agora mesmo. A tua graça é maior do que qualquer falha humana, e tua misericórdia se renova a cada manhã, como declara Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, com palavras de esperança inabalável. Por isso, nesta oração antes de dormir, proclamamos que o passado foi entregue nas tuas mãos. O sangue de Jesus cobre os erros confessados e a restauração começa neste momento exato. Livra cada mente da prisão do remorso eterno que paralisa e impede o crescimento espiritual. E substitui a voz acusadora por tua voz de amor que chama para o novo começo e para a graça. Ninguém precisa ir dormir hoje carregando o peso daquilo que já foi perdoado por ti, Senhor. Descansa, alma cansada. És amado, és perdoado, és guardado nas mãos do Deus eterno. Intercedemos, Senhor, por aqueles que lutam contra o insônia e a ansiedade noturna intensa, os que se deitam, mas não conseguem adormecer,
cujas mentes disparam em 1000 direções ao mesmo tempo. Conheces cada pensamento que os mantém acordados, cada cenário imaginado com angústia profunda, cada projeção de futuro catastrófico que a mente ansiosa insiste em construir na escuridão. Rompe com poder sobrenatural este ciclo de pensamentos que rouba o sono e esgota as forças. E declara sobre cada mente agitada a paz prometida em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A guarda que tu colocas sobre a mente dos teus filhos não é simbólica, é real e eficaz. É a sentinela celestial que vigia enquanto dormimos e afasta todo o turbilhão interior perturbador. Confiamos nisso esta noite com toda a fé que temos, nesta oração vespertina que sobe até ti. Deita-nos em paz, Senhor. Apenas tu fazes com que possamos descansar em segurança plena. Sois o Deus que acalma as tempestades, e hoje calmas também as tempestades de nossas mentes. Abençoa, Pai, os que carregam nesta noite o peso da saudade de alguém que já não está mais, os que olham para a cadeira vazia à mesa, para o lado vazio da cama, para o silêncio pesado, deixando claro a cada amanhecer e anoitecer a ausência de quem tanto amavam aqui. O luto não tem horário e não respeita a chegada da noite. Muitas vezes se intensifica nela. Sê o consolo que nenhuma palavra humana consegue oferecer para a dor da perda irreparável. O abraço invisível, mas real de um pai que chora com os que choram, como nos mostra João capítulo 11. Alcança esta oração da noite cada coração enlutado com a ternura do teu Espírito Santo, lembrando-os de que a separação é temporária para os que creem e a esperança é eterna. Transforma as lágrimas desta noite em sementes de fé para o amanhecer que ainda há de vir. Cobres com tua paz sobrenatural cada lar onde a ausência dói mais forte na calada da noite. Sois o Deus da consolação, e ninguém chora sozinho quando clama ao Senhor em oração fiel. Senhor, intercedemos pelos que trabalham enquanto o mundo descansa nesta noite que se estende, os profissionais de saúde nos hospitais, os policiais nas ruas, os motoristas nas estradas longas, os padeiros, os vigias, os servidores noturnos que sustentam a vida de todos com seu sacrifício. Cada um deles também precisa de tua proteção e tua paz, mesmo que não possam parar agora. Guarda suas mentes do cansaço que embota o raciocínio e do perigo que a noite pode trazer, e faz com que sintam tua presença ao lado deles em cada posto, em cada plantão, em cada turno. Esta oração vespertina os alcança de alguma forma, mesmo que não possam estar conosco, e que a tua paz, prometida em Filipenses, guarde seus corações, mesmo em meio ao movimento. Abençoa suas famílias que os esperam em casa, que dormem confiando no cuidado do Senhor, e renova as forças destes servos dedicados que sacrificam o repouso pelo bem de muitos outros. Honras, Senhor, o trabalho invisível dos que servem quando ninguém está olhando ou aplaudindo. Cobre com tua proteção, ó Deus, as crianças que adormecem nesta noite em todo lugar, as que dormem em lares estáveis e as que dormem em situações de vulnerabilidade e risco. Os pequenos sentem, mesmo sem entender completamente, a segurança de tua presença e que seus sonhos sejam leves, puros e cheios da alegria que só a infância sob graça conhece. Abençoa os pais e mães que agora mesmo estão colocando seus filhos para dormir com amor, os que rezam ao pé da cama, os que cantam canções de ninar, os que velejam com ternura. E também crianças que adormecem sem essa atenção, sem esse cuidado, sem esse amor presente. Sobre elas, o teu olhar de Pai perfeito jamais se fecha, jamais se afasta, jamais se distrai. Sê o Pai de todos os sem pai, o consolador de todas as crianças que choram sozinhas no escuro. Guarda os pequenos desta noite com os braços eternos que nunca cansam de sustentá-los aqui.
Terminar o dia com Deus é também lembrar de interceder pelos mais vulneráveis ao nosso redor. Senhor, abençoa os jovens que chegam ao fim deste dia carregando inseguranças e pressões. Os que compararam suas vidas com o que veem nas telas e se sentiram menores e insuficientes. Os que duvidaram do próprio valor, do próprio caminho, do próprio chamado e da própria identidade. A cultura deste tempo pesa de forma singular sobre os ombros jovens que ainda estão se formando. E o anoitecer muitas vezes traz à superfície tudo aquilo que o agito do dia conseguia esconder. Declara sobre cada jovem que clama a Ti nesta oração antes de dormir a Tua palavra de amor, lembrando-os de que foram feitos à Tua imagem, com propósito, com valor, com destino traçado. Guarda suas mentes das comparações tóxicas, dos pensamentos autodestrutivos, da desesperança e enche o coração de cada um deles com a paz que Filipenses capítulo 4 nos promete generosamente. Sê o ancorão firme para esta geração que precisa de Tua presença mais do que imagina agora. Levanta jovens que durmam em paz esta noite e acordem amanhã com renovada fé e propósito. Pai, oramos pelos que chegam ao fim deste dia enfrentando dificuldades financeiras angustiantes. Os que calcularam e recalcularam as contas sem encontrar uma saída clara para o problema. A preocupação com o sustento, com as dívidas, com o pão de amanhã pesa sobre muitos corações e rouba o sono com uma crueldade silenciosa que só os que passaram por isso compreendem bem. Mas Tua palavra declara em Filipenses que podemos trazer até Ti até mesmo estas preocupações e que a paz que excede o entendimento guardará nossos corações mesmo diante da escassez. Abre caminhos onde não vemos saída, multiplica recursos onde só há limitação e carência e confirma no coração de cada um a promessa de que o Deus que alimenta os pássaros do céu jamais abandonará os filhos que confiam nele com fé genuína e coração entregue e humilhado. Esta oração vespertina é o momento em que a preocupação é trocada pela confiança plena. Entregamos a Ti o que não podemos resolver e descansamos na certeza do Teu provimento fiel. Senhor, levantamos diante de Ti os que estão adoecidos nesta noite, os corpos que sofrem, as dores que não cessam com a chegada da escuridão, mas que muitas vezes até se intensificam. Os hospitalizados, os que estão em leitos de dor em casa, os que esperam por diagnósticos, os que convivem com doenças crônicas que transformaram o dia a dia em batalha constante e árdua. Toca com Tua mão de poder sobre cada corpo enfermo que clama por cura e alívio nesta hora. E mesmo onde a cura física ainda não chegou, que a paz espiritual se instale de forma real. Como prometido em Filipenses, a paz que excede o entendimento guarda também os que sofrem, sustentando mentes e corações, além do que a medicina ou a lógica humana conseguiriam explicar. Cada paciente acordado nesta noite de dor sente Tua presença de forma tangível e real, e que os cuidadores ao lado deles recebam forças renovadas para continuar servindo com amor. Seis a cura, o médico, o consolo, e nada foge ao alcance do Teu poder restaurador e eterno. Abençoa, ó Deus, os casais que chegam ao fim deste dia com o relacionamento em tensão, os que se amam, mas estão cansados de lutar, os que querem ficar juntos, mas estão feridos. Noite é o tempo em que as feridas do dia ficam mais expostas, mais sensíveis, mais dolorosas, e a tentação de guardar silêncio frio ou de continuar discutindo pode dominar o lar inteiro. Entra nestes relacionamentos como somente Tu sabes entrar, com mansidão, com verdade, com amor, e faz ressurgir nos corações o afeto que as pressões do dia a dia têm sufocado aos poucos. Ensina os casais a orarem juntos antes de dormir,
tornando a oração antes de dormir um ritual de conexão espiritual que fortalece o vínculo e cria pontes mesmo onde havia muros levantados. Restaura o que se desgastou, renova o compromisso, reacende a ternura que o tempo esfriou e faz desta noite um ponto de virada para os lares que clamam a Ti com sinceridade e fé. O amor que vem de Ti é capaz de reconstruir o que o tempo, o cansaço e a dor destruíram. Intercedemos, Pai, pelos que enfrentam esta noite o peso da solidão de forma muito intensa, os que não têm com quem conversar ao fim do dia, os que chegam em casa para o silêncio vazio. A solidão noturna tem um sabor particular de dor que quem nunca sentiu dificilmente entende. E há muitos que assistem a esta oração vespertina precisando desesperadamente de companhia. Faz-te presente de uma forma tão real e tão concreta nesta noite, junto a cada pessoa solitária, para que sintam que não estão sozinhos, pois há um amigo que permanece para sempre aqui. Provérbios capítulo 18, versículo 24, nos fala de um amigo que é mais chegado do que um irmão. Este amigo és tu, Senhor, o único que realmente nunca nos abandona nem nos decepciona. Preenche o silêncio destes lares solitários com a suavidade consoladora do Teu Espírito Santo e faz com que amanhã o sol nasça com novos encontros, novas conexões, novos laços de amor. Ninguém que busca a Ti no escuro da noite termina a oração ainda completamente sozinho. Senhor, ora falamos pelos que vivem em ansiedade sobre o futuro nesta noite que se aprofunda, os que passam horas projetando cenários negativos sobre amanhã, sobre o próximo mês, o próximo ano. A mente humana tem a tendência de ir para o pior quando não está ancorada em Tua verdade firme. E a noite, com seu silêncio ampliado, pode se tornar palco de medos que crescem sem controle. Paulo escreveu Filipenses capítulo 4, versículo 6, de dentro de uma prisão, sem liberdade física, sem garantias humanas, sem certeza alguma sobre o amanhã do ponto de vista das circunstâncias. E ainda assim proclamou: não sejamos ansiosos por coisa alguma, mas oremos com ação de graças. Esta é a fé que desejamos ter nesta oração da noite. Fé que transcende as circunstâncias presentes. Fé que não depende de saber como as coisas vão se resolver, mas de saber em quem confiamos. Guarda nossas mentes, Senhor, de tudo que tenta nos afastar desta paz que somente Tu ofereces. Escolhemos entregar nossas preocupações a Deus esta noite e descansar sobre Tua fidelidade eterna. Abençoa, Pai, os estudantes que chegam exaustos ao fim de mais um dia de estudo e esforço, os que estão sob pressão de provas, de prazos, de expectativas suas e de quem os ama tanto. Muitos deles carregam o peso não apenas dos conteúdos, mas do medo de fracassar e decepcionar, de não ser suficiente, de não conseguir alcançar os objetivos que traçaram para suas vidas. Renova suas mentes cansadas durante o repouso desta noite com o poder do Teu Espírito Santo e faz com que acordem amanhã mais descansados, mais focados, mais confiantes e mais lúcidos. A sabedoria que vem do alto, descrita em Tiago capítulo 1, versículo 5, está disponível para eles. Basta pedir com fé, sem duvidar. E o Deus que criou o universo ilumina também o entendimento. Esta oração antes de dormir é o momento em que depositam nos Teus braços os medos, e que o sono que recebem esta noite seja o descanso do guerreiro que confia no seu general. Sê a paz e a capacidade que eles precisam, hoje na noite, amanhã na batalha do novo dia. Guardai, ó Deus, as mentes dos que sofrem com depressão e escuridão emocional nesta noite, os que sorriam durante o dia, mas que agora, no silêncio, sentem o peso de volta com força total. A noite pode ser especialmente dura para quem convive com a depressão. A solidão amplifica
os pensamentos escurecem ainda mais e a distância do amanhecer parece intransponível e cruel. Mas és o Deus que transformou a noite mais escura da história, a noite do Calvário, em vitória. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus pode iluminar a escuridão interior de qualquer alma. Afasta o desespero, afasta os pensamentos que machucam, afasta a voz que mente sobre o futuro e substitui cada mentira com tua voz de amor que diz: és meu filho, te amo, não estás sozinho. Levanta ao lado destes irmãos e irmãs pessoas que possam ajudá-los. Profissionais, amigos fiéis, comunidades que acolham com competência e com a ternura do amor que vem de ti, Senhor. Esta oração vespertina é farol de esperança para os que navegam no escuro desta noite. Senhor, intercedemos pelos que enfrentam conflitos no trabalho que os seguiram até este momento. As situações mal resolvidas com colegas ou líderes que ficaram martelando na mente durante o dia. Os projetos que não saíram como planejado, as críticas recebidas que ainda doem no orgulho, as injustiças vividas no ambiente profissional que parecem impossíveis de resolver por conta própria. Entregamos tudo isso nas tuas mãos esta noite, porque a oração vespertina é exatamente isso, o ato de descarregar nos ombros eternos de Deus o que os ombros humanos já não conseguem suportar. Dá sabedoria para agir com inteligência amanhã, para falar no momento certo, para guardar silêncio quando o silêncio for mais poderoso do que qualquer argumento ou defesa que possamos apresentar. Abre portas que estão fechadas, resolve situações que parecem sem saída, faz o que só tu podes e faz com que o repouso desta noite renove a perspectiva e a serenidade para o dia que vem. Terminar o dia com Deus é deixar o trabalho nas tuas mãos e descansar sem culpa nem ansiedade. Pai, abençoas os missionários e servos do Senhor que nesta noite estão em campos distantes, longe de casa, de família, de conforto, servindo em lugares onde a mensagem do Evangelho ainda chega com dificuldade, onde o terreno espiritual é árido e o trabalho parece lento e pouco visível. Renova o chamado no coração de cada um deles nesta hora de oração antes de dormir, Senhor. E faz com que sintam que o sacrifício que estão fazendo tem valor eterno e impacto real. A saudade que sentem da família, o cansaço do isolamento, as lutas espirituais do campo, tudo isso é visto pelo teu olhar que jamais se desvia dos que servem com dedicação e fé. Provê para cada necessidade deles, material, emocional, espiritual, com a riqueza da tua glória, como prometeu Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ao falar do Deus que supre tudo. Guarda seus corpos durante o repouso desta noite e fortalece suas almas para o dia de amanhã. São guerreiros do reino, e o rei cuida dos seus com um cuidado que nenhuma distância interrompe. Senhor, levantamos diante de ti os idosos que chegam ao fim deste dia com o peso dos anos, os que enfrentam limitações físicas, solidão, saudade de um tempo e de pessoas que já se foram. Muitos deles acordam durante a noite com dores, com memórias, com o peso de uma vida vivida e de dúvidas que surgem nos silêncios sobre o legado que deixaram e o amor que receberam. Envolve cada um com a ternura de um pai que honra os cabelos brancos como Provérbios ensina e faz com que sintam, mesmo na fragilidade do corpo, a solidez inabalável do teu amor eterno. Chegue esta oração vespertina ao coração de cada ancião como palavra de vida e de valor, dizendo-lhes que continuam sendo preciosos, necessários, amados e vistos pelo Deus dos céus. Abençoa os filhos e cuidadores que olham por eles, dá-lhes paciência, ternura e sabedoria, e faz com que cada idoso adormeça esta noite, sentindo que sua vida foi e continua sendo valiosa. Na tua presença, a velhice não é abandono, é a antessala da eternidade com o Pai amado. Abençoa, Pai,
os que nesta noite estão tomando decisões difíceis que mudarão o curso de suas vidas, os que estão diante de escolhas que pesam, que assustam, que exigem mais fé do que certeza. Muitas vezes, as grandes decisões da vida chegam à mente justamente quando a quietude da noite faz o barulho parar e nos obriga a olhar de frente para o que evitávamos encarar durante o dia. Concede a eles a paz prometida em Filipenses antes mesmo de chegarem à decisão final correta, porque quem decide a partir da paz de Deus decide com uma clareza que o mundo não consegue dar. Guias os passos dos que confiam em ti. Alinhas a vontade dos que buscam a tua face de manhã e de noite. E fazes retos os caminhos dos que reconhecem em todos os seus caminhos a tua mão. Ninguém de nós dorme esta noite consumido pela angústia de não saber qual escolha fazer, mas que durmamos com a confiança de quem colocou a decisão nas mãos do Deus que nunca falha. Entregamos ao Senhor o que não compreendemos e acordamos amanhã com a mente mais clara. Senhor, intercedemos pelos que passam por processos de cura interior nesta etapa da vida, os que estão enfrentando com coragem as feridas antigas que ficaram abertas por tanto tempo, as traumas de infância, as rejeições acumuladas, as decepções que moldaram uma visão distorcida de si mesmos, do mundo, do amor, e que agora, com a ajuda do teu Espírito, estão sendo tratadas. Esta caminhada de cura interior é lenta, exige paciência, exige fé, exige entrega contínua, mas cada passo dado nessa direção é celebrado no céu com alegria que não cabe em palavras. Cobrimos com a paz de Filipenses cada memória dolorosa que surgir durante a noite em sonhos, cada imagem do passado que ainda tenta roubar a tranquilidade do presente e do futuro promissor. Sés, o restaurador de tudo que foi quebrado, o médico de tudo que foi ferido por dentro no passado, e tua cura não tem pressa humana. É completa, é perfeita, é realizada no tempo certo e exato. Esta noite é mais um passo no caminho de libertação e cura que tu já iniciaste neles. Pai, abençoamos os que lutam contra vícios e dependências neste momento difícil de suas vidas. Os que chegam ao fim do dia exaustos, não apenas pelo que viveram, mas pelo que estão resistindo. A noite pode ser um momento de tentação intensa para quem está no processo de libertação, quando o isolamento e o silêncio amplificam o apelo do que precisam deixar para trás de vez. Fortalece cada um deles com a armadura da fé mencionada por Paulo em sua carta aos Efésios e faz com que a oração vespertina se torne o escudo que os protege nas horas mais vulneráveis. Não estão sós nesta batalha. O Espírito que habita em nós é mais forte do que qualquer cadeia, e a liberdade que Cristo conquistou na cruz está disponível para cada alma que a clama com fé. Esta noite é marco de vitória, de resistência, de um passo a mais, rumo à libertação plena, e que o amanhecer traga o orgulho silencioso de quem disse não quando tudo dizia para ceder. Honras cada vitória, por menor que pareça, e cada vitória honrada se transforma em nova força. Senhor, intercedemos pelos pais e mães que chegam exaustos ao final deste dia tão pesado, os que deram de si até a última gota de energia, de paciência, de atenção e de amor. Cada refeição preparada, cada tarefa acompanhada, cada briga mediada, cada abraço dado representa um ato de serviço que poucos veem e que muitas vezes passa sem o reconhecimento merecido. Mas tu vês, Senhor, vês cada gesto de amor invisível que os pais e mães realizam todos os dias. E tua aprovação vale infinitamente mais do que qualquer reconhecimento que o mundo possa oferecer. Renova as forças destes guerreiros noturnos enquanto dormem. Que o repouso desta noite seja genuinamente restaurador, que o corpo descanse e a alma também encontre seu próprio descanso.
Amanhã acordam com mais paciência, mais ternura, mais fé para a missão sagrada de criar filhos que conheçam o Senhor, que respeitem o próximo, que cresçam com raízes profundas em Ti. Honras a família, Senhor, e honras os que a sustentam com sacrifício e amor cotidiano e fiel. Abençoa, ó Deus, os que estão passando por lutos recentes, pelos que perderam empregos este ano, pelos divorciados que ainda estão aprendendo a respirar sozinhos depois de anos de companhia, pelos que receberam diagnósticos difíceis, pelos que viram sonhos desmoronarem inesperadamente. As perdas da vida deixam marcas que não desaparecem com a chegada de uma nova manhã apenas. E a noite tem a capacidade cruel de reunir todas estas dores e apresentá-las ao mesmo tempo. Mas cada uma destas perdas está dentro do alcance do teu poder restaurador e transformador. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrita a promessa de que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu eterno propósito e desígnio soberano. Mesmo o que parece destruição pode ser o início de uma reconstrução mais gloriosa nas tuas mãos, e o que parece fim pode ser o portal de um começo que supera tudo o que já foi vivido antes. Dás beleza no lugar das cinzas. Esta é tua promessa, e nesta promessa ancoramos nossa fé esta noite. Senhor, oramos pelos líderes e pastores que chegam ao final do dia, carregando o peso de tantas vidas, os que ouviram histórias de dor, aconselharam em crises, visitaram enfermos, consolaram enlutados. Servir ao Senhor no pastoreio de almas é um privilégio imenso, mas também um peso real e constante, e muitos líderes chegam à noite exaustos de uma forma que é difícil de explicar para quem não sente. Ministra ao ministro, Senhor, cuida do cuidador, restaura o restaurador, abençoa o que abençoa. Esta oração da noite é especialmente poderosa para cada servo. Teu que deu de si hoje, renovando não apenas o corpo, mas também a visão, o chamado, o ardor pelo teu reino e tua glória. Guarda-os das feridas do ministério, do desânimo que vem quando os frutos tardam em aparecer, da comparação estéril com outros ministérios, da pressão de expectativas que nunca será atingida. Dormem esta noite com a paz de quem sabe que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e que acordem amanhã com fogo renovado para continuar a missão que tu mesmo os chamaste a fazer. Pai, cobrimos com a paz de Filipenses capítulo 4 as mentes de todos os que assistem a esta oração, independentemente de onde estejam, de qual fuso horário vivam, de qual língua falem em seus lares. Esta oração vespertina atravessa fronteiras, culturas e idiomas, porque o amor de Deus não tem limites. E a mesma paz que guardou a mente de Paulo na prisão pode guardar qualquer mente em qualquer lugar. Declaramos sobre cada tela que este vídeo alcançar a promessa sobrenatural e inabalável do Senhor. A paz de Deus guarda, não tenta, não sugere, não recomenda, guarda, vigia, protege com poder. As mentes que se rendem a esta oração antes de dormir não ficam desamparadas durante a noite, mas são veladas por uma guarda celestial que não tem turno de folga nem momento de descuido. Recebes esta proteção, irmão, recebe esta paz, irmã. É para ti que esta promessa foi escrita. Não precisas entender como funciona para recebê-la. Basta crer e descansar sobre ela esta noite. O Deus de Paulo é o teu Deus, e a paz que Paulo conheceu também está disponível completamente para ti. Senhor, abençoa os sonhos que nascem nos corações de muitos nesta temporada de suas vidas, os planos ainda não realizados, as visões ainda não cumpridas, as promessas ainda não manifestas. Há pessoas que assistem a esta oração da noite, carregando promessas antigas que ainda não chegaram, e a espera tem sido longa o suficiente para fazer surgir dúvidas sobre se ainda vale a pena crer.
Fala sobre eles esta noite, Senhor, com a clareza de tua voz, que é mais forte do que toda dúvida, renovando a esperança, confirmando o chamado, acendendo novamente a chama que quase se apagou. O tempo de Deus é perfeito, e o atraso que vivemos não é abandono, é preparação silenciosa para um cumprimento que, quando chegar, será mais glorioso do que seríamos capazes de imaginar. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos assegura que a visão ainda está para o tempo marcado por Deus e que no tempo certo ela se cumprirá sem falhar, sem frustrar, sem decepcionar quem esperou com fé. Esta noite é de descanso para os sonhos. Amanhã avançamos, mas agora confiamos e dormimos. Abençoa, Pai, os que chegam ao fim deste dia com o coração grato por tudo o que viveram. Os que reconhecem nos detalhes simples do dia a tua mão generosa e teu cuidado constante. A gratidão é a postura mais poderosa diante da vida. E quem termina o dia com Deus em ação de graças, como Paulo recomendou em Filipenses, já está praticando a fórmula da paz real. Ensinai-nos, Senhor, a cultivar esta gratidão mesmo nos dias difíceis, mesmo nas estações secas, quando é mais fácil reclamar do que faltar, do que agradecer pelo que ainda está presente e disponível. Selamos esta oração vespertina com um coração de graças, com os lábios declarando a bondade de Deus sobre o dia que passou, mesmo com seus erros, suas perdas e suas imperfeições. Porque o dia que vivemos foi presenteado por um Pai que nos ama, e isso já é motivo de gratidão. Dormimos esta noite com o coração leve de quem sabe que é amado e guardado pelo Senhor. A gratidão nos prepara para acordar amanhã com olhos prontos para ver novas mercês e bênçãos. Senhor, chegamos ao encerramento desta oração da noite com um coração pleno de fé e confiança, sabendo que as palavras que elevamos até Ti neste momento sagrado não caem no vazio nunca. Cada pedido foi ouvido, cada lágrima foi registrada, cada clamor chegou ao coração do Pai Eterno, pois estava nos esperando aqui, neste encontro de oração, com o amor de sempre e sempre. Escolhemos esta noite crer na promessa de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, com toda a nossa fé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo. Esta guarda não é metáfora, é realidade espiritual que age enquanto nossos corpos descansam, velando sobre cada pensamento, afastando cada tormento, protegendo cada sonho desta noite. Vamos dormir esta noite não como os que não têm esperança, mas como filhos amados e guardados, com a certeza de que o Pai que criou as estrelas guia também a escuridão que nos envolve agora. Amanhã, Ele estará aqui de novo, fiel como sempre foi, fiel como sempre será para sempre. Pai, selamos esta oração com a declaração de fé que Paulo fez, mesmo dentro de sua prisão escura. Posso tudo naquele que me fortalece, e esta força não falha, não fraqueja, não se esgota jamais. Cada irmão e irmã que ora conosco nesta noite pode fazer esta mesma declaração com autoridade, porque o Deus de Paulo habita em cada coração, que abre a porta para a sua presença transformadora. Entregar suas preocupações a Deus esta noite não é fraqueza, é a sabedoria mais profunda que existe. É o ato de quem compreendeu que há um ser infinitamente maior capaz de cuidar do que nos pesa. Cada participante desta oração vespertina dorme com a paz que o mundo não dá nem tira, e que ao acordar amanhã, o primeiro pensamento seja de gratidão ao Deus que velou durante a noite. Somos guardados, somos amados, somos sustentados. Esta é a verdade que nenhuma noite apaga. Descansa, alma amada, porque o Senhor está de guarda, e seu amor nunca cessará sobre tua vida. Ele é fiel nesta noite, será fiel amanhã, e será fiel por toda a eternidade que está por vir. Senhor, abençoa cada vida que chegou até aqui, nesta oração noturna, com necessidades tão reais,
e que partem agora com a paz prometida em Filipenses impressa no coração e na mente renovada. O canal de oração é bênção contínua para todos os que buscam terminar o dia com Deus, encontrando aqui não apenas palavras bonitas, mas encontro genuíno com o Deus vivo e presente. Abençoa os irmãos que vão compartilhar esta oração com alguém que precisa desta palavra esta noite, porque cada partilha é uma semente de fé que pode transformar uma vida que ainda está no escuro. Os comentários se enchem de testemunhos de paz, de gratidão, de fé renovada e esperança, e que a comunidade que se forma ao redor desta oração seja reflexo do teu amor por cada pessoa. Continua conosco, Senhor, neste ministério de oração. Sé a força, a inspiração e o propósito, e faz com que cada oração que oferecemos seja digna da grandeza do Deus para quem as elevamos. A Ti seja toda a honra e toda a glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém e amém. Senhor, abençoa os irmãos que ainda não se inscreveram no canal e que foram tocados esta noite, para que se juntem à nossa comunidade de oração e continuem sendo fortalecidos em sua fé. Cada notificação de nova oração é como um convite para mais um encontro com o Senhor, e que nunca falte o desejo de terminar o dia com Deus, em oração, antes de fechar os olhos para dormir. Somos uma comunidade unida não pela distância geográfica, mas pela fé e pela oração em comum. E cada membro desta família espiritual é precioso para Ti e para todos os que fazem parte dela. A chama desta oração vespertina continua ardendo em cada coração após o fim do vídeo, e que os que foram tocados esta noite se tornem instrumentos de paz e bênção para os que os cercam. Sé glorificado em cada vida que esta oração alcançou. É para isso que existimos e oramos sempre. Descansemos todos agora na paz de Filipenses, guardados pelo Deus que nunca dorme nem cochila. Esta noite é do Senhor, e em suas mãos colocamos tudo com fé, com paz e com profunda gratidão. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.